Olá, bem-vindo ao canal do Caderno Narrativa no YouTube. Meu nome é Mariana Tiso e hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu me preparei para fevereiro. Eu peguei alguns cadernos, eu uso o Kimbora Week, o Kimbora 6, um caderno de disco que eu estou testando agora, e um caderno também argolado, fora os cadernos tradicionais, o planner que eu tenho, e alguns deles eu preciso montar alguma diagramação, me preparar de alguma forma para poder utilizá-lo ao longo do mês, e é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Vamos lá? O primeiro deles, então, ele tá acelerado, tá, gente? É esse caderno de disco. Eu já mostrei para vocês em um vídeo anterior que esse é um planner da Imaginário, que ele é do ano passado. E aí eu tô começando a adaptá-lo para as minhas necessidades. Eu conferi qual página que pode me servir, qual que não. E peguei já essa diagramação que eu já tinha de um outro refil. Esse outro refil eu comprei lá na Americanas. Eu já mostrei para vocês também, eu acho que foi um dos primeiros vídeos aqui do canal sobre caderno de disco, e então eu cortei ele é um pouquinho maior, eu cortei para que ele pudesse caber. Eu tô usando a divisória que veio nesse planner da Imaginário, mas eu resolvi também cortar esse calendário para poder caber. Então eu aproveitei a divisória que é mais grossinha. De um lado eu vou deixar esse planner cobrindo ali aquela capa, lembrando que tem dois lados, né, a capa, e a gente viu que era demais e dava para reduzir, para ficar mais fácil, né, essa organização. E do outro lado eu resolvi então cortar e colar esse calendário que veio nesse próprio planner mesmo. Ele vem um calendário de 2022 e um calendário de 2023. O de 2022 eu simplesmente vou ignorar, e o de 2023 eu deixei aí, dei só uma arrumadinha. E vocês podem querer me perguntar, eu tenho esse furador, eu comprei, não sei se foi na AliExpress, na Shopee, eu vou procurar direitinho, vou deixar aqui nos comentários. Para quem for apoiador do Apoia-se/Clubinho, também vai estar lá disponível, né, na nossa biblioteca de materiais e de ferramentas. Mas então eu só fui com bastante cuidado. A dica é só você utilizá-lo ao contrário, como se fosse de cabeça para baixo, porque aí você consegue checar direitinho aonde que tá o furo, para que ele fique perfeito, assim, né, que ele se encaixe com a folha de baixo. Vocês vão ver que inclusive eu fiz isso para outras folhas também, na hora que eu fui separando divisórias, sempre utilizando de cabeça para baixo. Então aí peguei outras partes do planner que podem me interessar, essa parte da roda da vida. E aqui a gente já tá vendo eu atualizando o meu planner de estudos, que a gente organizou junto aqui no Caderno Narrativa também. Eu comecei refazendo essa visualização que eu já tinha feito durante todo o mês de janeiro, só que eu fiquei pensando se vale a pena, não sei se eu me adaptei 100%. E então dá para vocês perceberem que eu fui e voltei muitas vezes para checar se era isso mesmo. Então eu aproveitei a página dupla, porque eu meio que já separei os espaços para poder ir completando, mas eu resolvi fazer uma visualização diferente, pelo menos nessa semana. E aí, dependendo de como eu vou utilizá-lo na semana que vem, vai ser de um ou da outra forma, né? Então, ou de como eu já estava fazendo, ou como eu tô fazendo agora. Então, se da esquerda a gente vê separações simplesmente horizontais, né? 7 espaços, um para cada dia da semana. Do lado direito, eu separei a página em 8 quadrados. Um deles vai ser a ideia do rastreador de hábitos, que eu percebi que isso eu utilizei e tá fazendo sentido para mim atualizar pelo menos o rastreador de hábitos de estudos durante a semana e não ter uma visão mensal total. E os outros 7 espaços eu vou utilizar justamente para cada dia da semana, mas vou aproveitar que eu fiz essa diagramação da esquerda e vou ver qual delas eu me sinto mais à vontade, porque uma tem, né, mais espaço na vertical, outra tem mais espaço na horizontal, e é por isso que
todos os dois lados estão enumerados do dia 5 ao dia 11. Eu gosto de começar no domingo, apesar de que a gente já está aí no meio da semana. Eu sempre vou anotando no meu registro diário e depois eu gosto de deixar tudo fácil e centralizado nesse planner para eu justamente poder ir acompanhando. E aí eu já abri o meu Kindle e fui atualizando essas minhas leituras do dia anterior e fui atualizando ali também o meu tracker de hábitos. Na sequência, eu peguei o meu Kimbor Wiki. Também já falei sobre ele, já mostrei o interior no começo e assim que ele chegou, né? E eu tô utilizando para registrar a minha alimentação, como que tá? Porque isso já é uma vontade. Depois eu vou gravar um folhear de um outro caderno que eu tenho aqui em casa para vocês verem. Mas já era uma vontade, assim, de registrar. Sempre já tentei, mas nunca achei um suporte certo. E esse Kimbor, ele foi simplesmente perfeito. Ele já tem essa visão semanal. Ele já vem com esses espaçozinhos para conseguir fazer essa divisão de 3 aí, né? 3 colunas. E aí eu só pego na página do lado, eu medi em centímetros quanto que essas 3 colunas aí. E aí eu percebi que eu precisava pôr mais 2 quadradinhos da outra divisão que já vem na outra página. Vocês estão vendo ali que ela já tem tipo uma margem, mas eu amplio um pouco mais para poder caber separadinho. E aí em cada um desses espaços eu vou anotando um tipo de alimentação: café da manhã, lanche, café da manhã, almoço, lanche e janta. E do lado também eu deixo escritos de compras. Esse aí já são refis, eu vou montar com vocês vão verem aí como que eu fiz, mas é um refil de fichário A5 tradicional, pautado, que eu comprei e que eu tô carregando dentro do meu Kimbor Wiki para justamente conseguir estudar na rua as leituras que eu vou fazendo no Kindle, se eu carregar ele, ou o próprio iPad, né, que tem o aplicativo do Kimbor pra gente poder assistir também. E aí eu tô fazendo os furos para ele poder caber nesse meu planner argolado, que a ideia dele é eu me acostumar com essa ideia de fichário, de registro, que eu já falei várias vezes com vocês que eu não tenho tanta facilidade. Bom, então aí eu peguei um bloco tradicional para vocês verem. Eu gosto muito desse, que tem 4 cores. Ele me remonta muito assim a minha infância, a minha adolescência. Eu gostava muito desse bloco de fichário. Também tem um caderno dessa marca. Enfim, então eu comprei ele e tô adaptando as coisas que eu tenho, recheando esse planner que eu prometi que eu ia mostrar para vocês esse desenvolvimento, né? Então, esse rosinha que vocês estão vendo é uma coisa é uma divisória que eu tinha de um outro caderno A4 e eu cortei para caber tanto no meu Kimbor e acabou que veio a calhar. É o mesmo tamanho do planner argolado, então é uma possibilidade aí de eu conseguir estudar as coisas sem ter que carregar aquele caderno grande, né? Um caderno espaçoso que eu tenho para estudos. Ele é um A4, ele é um colegial, então eu carrego só as folhas. Com isso é menos peso quando a gente vai pensar na mobilidade. Então eu estou usando essa divisória rosa, né, como tamanho para eu justamente conseguir deixar as folhas todas iguais. E aí eu peguei um refil que veio nesse próprio planner argolado para eu conseguir fazer os furos, que nem eu fiz o furo cogumelo aqui também, né, para fazer essas bolinhas, né? Eu tenho o furador individual. Eu acho que ele é bem mais fácil, ainda mais quando a gente, né, o furo de fichário é diferente desse furo de argolado, então é interessante a gente ter esse individual. Dá um pouquinho mais de trabalho e não foi à toa que eu dei uma acelerada. Eu gastei mais de 1 hora fazendo isso, mas foi terapêutico. Eu tava sentindo necessidade de ter esse momento só pra mim, minha filha tava dormindo, enfim. Então eu cortei do tamanho, furei utilizando como modelo, né, um refil que já veio nesse próprio argolado desse planner.
E depois eu senti que tava meio esquisitinho, tava faltando alguma coisa. E eu pensei então em passar essa linha vermelha como se fosse uma margem mesmo para escrita, né? Eu achei que ficou legal. E aí fiz isso tanto na parte da frente quanto na parte de trás de cada uma dessas folhas. E isso foi muito fácil, fiz no olho mesmo, respeitando aonde eu fiz os furos. Aí eu fui testar para ver se essa reguinha que eu tô usando, que é da Craft, se ela caberia aí nesse planner, mas não ficou muito bom não, então eu desisti da ideia. Vocês estão vendo agora, eu comprei outras divisórias A4 e eu vou utilizá-las para criar divisórias para mim. Já vou dar um adendo que eu fiz errado. Uma delas eu consegui arrumar, eu acho que aparece nesse vídeo. A outra eu fiquei com preguiça, eu vou arrumar num outro momento, mas só para vocês não correrem um risco de fazer errado aí na casa de vocês também. Mas enfim, então eu peguei ali as divisórias que vieram nesse planner, e isso é muito importante você perceber que dependendo da marca que você vai usar esse caderno de disco, né? Então, Imaginarium, Caderno Inteligente, Atoma, Oba, Papelaria, e todas essas são lugares que vendem esse sistema, né, de caderno, esse sistema de escrita e de planner. Dá uma conferidinha, porque as capas têm tamanhos diferentes, os refis têm tamanhos diferentes, as divisórias também. E se você for fazer que nem eu, né, misturar esses diferentes blocos e divisórias e capas e argolas, discos no caso, né? É importante você ficar atenta para não confundir. E é por causa disso que eu tô fazendo essas divisórias personalizadas aí. Comprei divisórias A4 e tô cortando elas do tamanho. Comecei fazendo então desse planner argolado. Eu queria ver se eu não conseguia usar numa mesma página para fazer tanto o argolado quanto o de disco. E eu não consegui, assim, eu vi que não ia dar certo. Então, como eu comprei esse conjuntinho que vem 10 divisórias, eu tô usando 5 delas em um sistema, que é o argolado, e outras 5 eu vou utilizar no sistema de disco. Então, vocês vão ver aí que nesse argolado, só depois eu percebi, gente, que eu cortei errado, porque a ideia da divisória é ela marcar essa divisão, né? Por isso que chama divisória, entre os conteúdos. Então, a aba dela tem que ficar para fora, né? Ela não pode ficar do tamanho da folha ou menor, que foi o que aconteceu. Na verdade, a divisória ficou exatamente do tamanho da folha, e eu só percebi isso depois que eu já tinha cortado tudo, depois que eu já tinha furado tudo. Eu não sei porque eu não fui conferindo. Então ela não vai cumprir muita função, mas é possível de usar, porque é só colocar as abinhas, as divisórias lá em cima. Eu vou dar um jeito de não desperdiçar, tá bom? Mas fica aí a sugestão, se você for criar, para sempre lembrar que essa parte da abinha ela tem que ficar para fora, né? Então ali, ó, eu coloquei, não percebi que eu fiz errado, mas o que eu fiz depois, eu só cortei, aproveitei esse restinho das divisórias A4, que num segundo momento, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês. Eu vou então fazer essa divisória de novo. Problema que eu vou ter que cortar a abinha, mas tá tudo bem, não é difícil também não, tá? E aí, parti então para esse sistema de disco. Eu tô pegando como referência agora, para não errar, em vez de pegar uma folha, eu peguei uma outra divisória que eu já tenho. Essa divisória azulzinha, ela é da Atoma. Eu gosto muito, muito, muito mesmo dessa marca, e tô utilizando ela como referência, né, para poder dar tudo direitinho aí. Então, tentei furar as 5 divisórias de uma vez, mas ficou muito grosso, não deu. Então, fui pegando de 2 em 2 para
ficar bem feito, né, gente? Não adianta também fazer muita coisa e depois ficar mal acabado. Então eu coloquei esses clipezinhos ali, são clipes de unha, eu acho que eu paguei tipo R$2 em cada um deles. Ele é bom para deixar o caderno aberto e também para ter certeza que as coisas vão ficar juntinhas. E fui cortando então, respeitando esse espaço, essas abinhas que já vieram nessa divisória, mas também é super possível a gente fazer do zero. Eu vou gravar um vídeo mostrando do outro para você fazer aí com qualquer plástico que você tiver na sua casa, não ter que comprar a divisória, apesar que foi baratinha também. E então também cortei essa rebarbinha que sobrou aí, porque eu posso utilizar, não tenho certeza se para esse sistema de disco, mas pelo menos lá pro argolado eu tenho certeza que dá para utilizar. Fui furando de novo, dá para vocês perceberem que tá de cabeça para baixo. Dessa vez eu já até tirei ali, eu consegui finalmente tirar essa parte prateadinha, então ficou bem mais fácil essa precisão dos furos. Também lembrando que dependendo da marca que você comprar, vai ser um furo mais profundo, menos, mas é super possível passar as folhas desse caderno, um fichário, enfim, da forma como você estiver fazendo aí. Então aqui vocês estão percebendo, eu tô terminando de conferir para ver se eu não furei errado, se dessa vez deu certo. E aí essa questão, né, que como eu usei a divisória do Atoma como referência, ela é muito maior do que essa capa da Imaginário. Então ficou sobrando muito. Eu decidi cortar mais um pouco para ficar mais ou menos ali do tamanho da folha, saindo só um pouquinho, não saindo tanto. E eu também decidi cortar um pouquinho essas folhas que eu tô escrevendo, que são as folhas pontadas, que vocês estão vendo o creminho ali no fundo, para não sair tanto dessa capa da Imaginário e ficar mais bem acabado, já que a ideia é usar esse caderno e os outros depois eu vou gravar um folhear para vocês. Não tenho muitos cadernos de disco, os que eu tenho, eles já estão bem cheinhos. Inclusive eu tô pensando se vale a pena comprar mais discos e capas, porque eu tenho bastante refil. Eu gostei do sistema, eu só preciso acostumar com ele. Me diz aqui se você gosta, né? É uma mistura de caderno e fichário. E então é isso, eu tô finalizando aqui tudo direitinho. Eu separei, né, algumas dessas divisórias coloridinhas, eu mostrei nesse vídeo anterior, vou deixar ele linkado aqui depois, e fui reorganizando esse caderno para dar conta. E aí eu fui vendo, refletindo se valia a pena eu cortar esse excessinho do refil, e eu achei que sim. E então eu fui cortando com a tesoura no olho mesmo, aproveitando o pontilhado, e também fui arredondando. É uma ferramenta também baratinha, super fácil da gente achar, que é esse arredondador de cantos. Eu gosto muito dessa estética, eu acho muito importante. Então põe na divisória, eu faço no bloco, eu faço nos livros da minha filha, nos cadernos, em tudo que eu tenho direito que não vem com esse cantinho arredondado, eu utilizo bastante essa ferramenta. Então aqui, vocês estão vendo, fiz uma leve baguncinha, gastei mais de 1 hora nessa função. Depois eu reorganizei esse caderno e ele agora está prontinho para uso. Eu posso só carregar o bloco da mesma forma que do meu planner argolado. Eu posso simplesmente carregar esses refis, que é o que eu estou fazendo, né? Eu carrego ele dentro do Kimball A6, dentro do Kimball Week. Então, com isso, muitos planners, cadernos, tudo à mão para poder não deixar de escrever o que importa.